Entre camadas de farofa amanteigada e bolo macio está um segredo que só o tempo revela. Essa receita, com sua crocância por fora e ternura por dentro, é símbolo de café compartilhado, mesa cheia e memória viva. Hoje, no Festival Gastronômico Bucovino e Alemão, vamos mostrar a receita da cuca de farofa, essa joia simples que fala a língua de nossas avós, mães, madrinhas e tias. E agora então, vamos dar início à nossa deliciosa receita de cuca de farofa com fermento biológico. Você vai precisar de meio quilo de farinha de trigo, 300 ml de água morna, 100 gramas de açúcar, uma colherinha de sal, um ovo inteiro, uma colher ou 15 gramas de fermento biológico e uma colher de banha ou margarina. Eu vou começar misturando aqui com a água morna um pouco do açúcar e o fermento, para ele já começar a agir. Colocar aqui mais ou menos umas 2 colheres do açúcar e o nosso fermento. Misturo bem e ele já vai começar a formar daí aquela espuminha do fermento agindo. Enquanto isso, eu pego aqui a parte seca dos ingredientes, abro aqui um pouquinho o nosso trigo e já vou misturando. O sal eu vou colocar aqui no ladinho. Coloco o ovo e a nossa banha. Já posso adicionar também aqui o açúcar. Dou uma misturadinha aqui para já ir misturando tudo isso. E agora eu vou colocando a parte líquida. Tudo isso daqui vai na massa, então eu posso ir misturando aos pouquinhos e já ir mexendo para facilitar. E eu vou fazer isso daqui até a massa ficar bem homogênea. Então, depois de alguns minutinhos mexendo a nossa massa, esse daqui é o ponto dela. Ela vai ficar assim, bem molinha mesmo. Há mais ou menos uns 5, 8 minutos eu bati ela aqui para ativar o fermento. E agora a gente vai despejar numa forma para ela poder crescer. Pego aqui uma forma grande e despejo a nossa massa aqui. E agora com a mão mesmo, eu vou colocando a nossa massa em toda a forma. Se ela estiver muito grudenta, você pode pegar um pouquinho, molhar a mão assim, um pouquinho de água mesmo, temperatura ambiente, que ele facilita para ir arrumando. Também pode utilizar o auxílio de uma colher, se você preferir. Não se preocupe que às vezes parece pouca massa, mas essa massa vai crescer bastante pra gente ficar com um cookie bem fofinho, uma massa bem fofinha. Então ela vai ficar descansando aqui para crescer em temperatura ambiente. Você pode cobrir com um plástico e um pano, uma toalha, que isso vai ajudar também. E vai ficar mais ou menos uns 40 minutos até essa massa aqui dobrar de tamanho.
E agora, enquanto a nossa massa fica lá crescendo, nós já vamos preparando aqui o recheio e a farofa para o nosso cookie. Eu tenho aqui a banana que eu escolhi para fazer o recheio hoje do nosso cookie. Então esse aqui eu vou deixar reservadinho porque a gente só cortou a banana em rodelas. E aqui então eu tenho os ingredientes para fazer a farofa que vai em cima da nossa massa. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 2 colheres de banha, que vai deixar nossa farofa bem crocante, e aqui 1 colher de margarina. Com todos os nossos ingredientes aqui da farofa separadinhos, é só misturar todos eles e formar a nossa farofinha. Então eu já vou acrescentar aqui o açúcar, a margarina e também a nossa banha. E agora é só ir mexendo com a mão dessa forma aqui com a ponta dos dedos até misturar tudo e ficar aquele aspecto mesmo de farofa. Então não precisa amassar, porque ele não é uma massa. É só assim com a pontinha dos dedos que ele já vai formando uma farofinha. Se ela ficar muito seca, você pode colocar um pouquinho mais de gordura. Agora que a nossa farofinha já está pronta, tá bem úmida e ela vai ficar bem crocante. Agora, a nossa massa já cresceu, tá bem bonita. Vamos começar a rechear a nossa cuca. Eu vou pegar as rodelas de banana aqui e vou ir dispondo sobre a massa, da forma que você preferir. E claro que você pode aí escolher vários recheios para essa cuca. E você pode também fazer ela apenas com a farofa, que é uma receita que era muito utilizada pela nossa família aí, pelas nossas avós, as nossas tias também, apenas a cuca de farofa. Mas como eu quero aqui dar um saborzinho a mais na nossa cuca, eu vou colocar também as rodelinhas de banana, para dar um sabor todo especial. Além da banana, você pode também colocar um recheio de amendoim, pode ser também com uma goiabada, que também vai ficar delicioso. E agora que nós já colocamos toda a nossa banana, para esse tamanho aqui de forma e essa quantidade de massa, eu usei aqui 4 bananas médias cortadinhas em rodela. Você pode colocar um pouquinho de canela, se preferir aqui também, mas eu só utilizei a banana. E agora, vamos colocar essa farofa aqui em cima da nossa cuca e finalizar para colocar ela para assar. Eu vou apertando assim um pouquinho para ir formando os gruminhos e vou colocando sobre toda a nossa cuca e sobre toda a banana. E o cheirinho aqui já vai ficando uma delícia. O cheirinho dessa farofa aqui já tá bem gostoso. Então, vocês podem ver que ficou toda coberta de farofa a nossa cuca. E agora, eu já posso levar a nossa forma ao forno. Eu já deixei o forno pré-aquecendo a 180 graus e ela vai levar mais ou menos uns 40, 45 minutos para assar. Depois disso, eu mostro aqui como ela ficou douradinha e deliciosa.
E esse então é o resultado final da nossa cuca. Vamos cortar ela para ver como que ficou essa massa? A farofa aqui ficou bem crocante e parece que essa massa aqui tá super macia. Quando a massa cresce devagar, quando o cheirinho invade a casa, a gente entende que cozinhar também é cultura. A cultura bucovina vive nessas receitas passadas com amor, que ao fazer esse prato você sinta não só o sabor, mas também o pertencimento, porque comida feita com raiz e memória alimenta o corpo, a alma e o coração.